Olá, crianças! Nós estamos trabalhando nas nossas aulas de ciências sobre as características de plantas, animais. E na última aula de ciências, nós falamos um pouco sobre os animais terrestres e os animais aquáticos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais voadores. Então, o tema da nossa aula é o mundo animal nas alturas, animais voadores. O que vocês sabem sobre os animais que voam? Vocês conhecem animais voadores? Vocês têm visto animais voadores aqui onde nós moramos? Ou vocês já viram animais voadores nos filmes, nos desenhos? Com certeza já, né? Em nossa cidade é comum nós observarmos passarinhos, papagaios, periquitos e até mesmo araras voando no céu aqui de Campo Novo, certo? Mas não são só estes apenas os animais voadores. Observe essa imagem que eu coloquei na tela para vocês aí. É um quadrinhos, tá? E a garotinha fala assim: Robinho, qual animal você gostaria de ser? E ele responde: eu gostaria de ser um pássaro para poder voar. E ela fala: mas você também poderia ser uma borboleta, ou uma abelha, ou um papagaio, ou um morcego, ou... E ele fala: morcego? Igual ao Batman? Quando ele fala que gostaria de voar, ela começa uma lista interminável. Ele diz que gostaria de ser um pássaro, mas ela começa a falar de borboleta, abelha. O que isso nos leva a pensar? Não são somente os pássaros que voam. Existem outros animais além dos pássaros que voam. Vou colocar aqui para vocês algumas questões para nós pensarmos um pouco. Primeira, todos os animais voadores são pássaros? Você acha que todos os animais que voam são pássaros? Outra questão para pensar. O que as aves têm em comum para conseguir voar? O que todas as aves têm que é parecido, que é comum a todas elas, para que elas possam voar? Outra perguntinha. Todo animal com asas pode voar? Até o final dessa aula a gente vai conseguir responder todas essas questões. Pela fala da garotinha, a gente já consegue responder que a primeira pergunta: todos os animais voadores são pássaros? Pela fala da garotinha, não. Ela fala de borboleta, abelha. Então, os insetos, uma grande quantidade de insetos, consegue voar, certo? Então, a primeira pergunta: todos os animais voadores são pássaros? Não. Mas o que será que faz com que as aves consigam voar? O que elas têm que faz com que elas consigam voar? Eu acho que eu já estou até imaginando vocês falarem: as aves têm asas, por isso elas conseguem voar. Mas será que é só a presença de asas que ajuda as aves voarem? E será que toda ave que tem asa voa? A última perguntinha. Observe essas imagens de animais que eu coloquei aqui na tela para vocês. Nesse quadro a gente observa morcego, pássaros, tem borboleta, coruja, tem abelha, tem também tuiuiu. Olha, mais animais nessa outra tela. A gente observa tucano, borboleta, passarinhos. A gente vê gafanhoto, pelicano, morcego. Como será que a gente poderia agrupar
Quais são os animais semelhantes? Quais são as semelhanças? Como a gente poderia agrupar esses animais? Como será que a gente poderia fazer grupos com esses animais aqui? Será que todos eles voam? São todos animais voadores? Olha só. Será que todos voam? Observe como que foi feito o agrupamento nessa imagem. O primeiro quadro, contornado de azul, estão aves que a gente chama de psitacídeos. O que são os psitacídeos? São aves inteligentes, elas são engraçadas e elas possuem um cérebro muito desenvolvido. Essas aves, elas têm a capacidade de imitar com muita facilidade todos os tipos de som, inclusive palavras. Por isso que muitas vezes vocês veem papagaios imitando a fala das pessoas. Então, vocês viram, a gente fez um grupo com esse tipo de ave. No grupo circulado de amarelo, nós encontramos os insetos, que chamamos de animais invertebrados, ou seja, são animais que não possuem ossos. Veja que todos os insetos colocados nessa classificação são animais voadores. Circulados de roxinho estão os pássaros. O que são pássaros? Os pássaros são aves e geralmente eles possuem penas, bicos, asas, botam ovos, tá? São os pássaros. Outro grupo são os pelecaniformes. Pelecaniformes é a ordem dos pelicanos, das garças, curicaca, guará e outros animais. Essas aves, elas têm o porte médio a grande, tá? Elas são de grande a médio porte e elas vivem em regiões que tem muita água. E uma característica bem importante dessas aves são as patas. Os dedos, eles são unidos por uma membrana, tá? Porque por essas membranas, por essas patas, elas conseguem localizar e pegar o alimento, retirando o alimento da água, tá? O último grupo aí é o grupo dos morcegos. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Olha só, morcegos não são aves, são mamíferos. E muitas pessoas, às vezes, pensam que os morcegos são aves, porque eles voam, mas não, eles pertencem aos mamíferos. Vocês perceberam aí que grande variedade de animais voadores que nós temos? Não são somente as aves que voam, tá? Temos aves, temos mamíferos, temos insetos, tá? Uma grande variedade de animais voadores. Então, aquelas nossas perguntinhas lá do início, a gente pode deixá-las todas muito bem claras, né? Todos os animais voadores são pássaros? Sim ou não? Não. Tem aves, mamíferos. Agora, o que as aves têm em comum para voar? As aves, elas têm as asas, é claro, né? Penas. Os ossos das aves, eles não são maciços, eles são ossos porosos que fazem com que as aves sejam mais leves. Ela tem o corpo que a gente chama de aerodinâmico. É um corpo preparado para voar. Agora, será que todo animal com asas pode voar? Será mesmo? Olha só, vamos pensar então a ema. Olha só, a ema, o avestruz, elas são animais bem pesados, asas pequenas em relação ao corpo. O pinguim também, que é uma ave marinha, tem o corpo mais adaptado para nadar do que para voar. E isso facilita com que ele busque o alimento na água, né? Então, nem todo o animal que tem asa pode voar, tá? E aí, sempre a gente tem que reforçar uma coisa, nosso cuidado com o meio ambiente, cuidado para não poluir a água, a terra, o ar, para que
toda essa grande diversidade de espécies possa ser preservada em nosso planeta, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E observe, pense mais sobre os animais voadores, tá bom? Tchau, tchau.